O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis cada um para o seu lado e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Os Atos dos Apóstolos, ainda estamos no período da Páscoa, apresentam-nos nesta tarde o apóstolo Paulo, em sua grande verve e impulso missionário. Ele descrevendo o que lhe motiva a continuar seguindo, anunciando o Evangelho da Graça, diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, é o amor de Cristo quem me impele. O amor, tomemos consciência disso, o amor de Deus, sua graça, sua bondade, são a garantia e o impulso de tudo aquilo que nós fazemos, porque devemos anunciar este reino de Deus que deve converter o mundo. Assim foi a motivação do apóstolo Paulo, mesmo diante das incompreensões, acusações, injúrias, para continuar seguindo. Não obstante com cansaço, certamente com dúvidas, com um espinho na carne, como ele mesmo faz notar, o apóstolo Paulo procurava, discutia, queria convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Este é sempre um sinal de uma pessoa convicta. Ela está aberta às boas discussões. Discutir sem brigar, brigar sem desconfiar, desconfiar sem difamar, mas sabendo o horizonte, a meta, deixa tudo para trás, considerando as outras coisas lixo, diante do fato de ganhar a Cristo e estar unido a Ele. O apóstolo Paulo era um homem de metas, por isso vai para lá e para cá, motivado não pelas próprias insatisfações. Tem gente que não consegue ficar quieto, porque está sempre em péssima companhia. Eu não estou dizendo aqui da sogra, da nora, dos filhos e dos cunhados. Eu estou dizendo uma péssima companhia consigo mesmo. Está do tempo inteiro que fazer alguma coisa, uma agenda cheia para disfarçar uma vida vazia. Não bastasse encher o saco de quem mora com ela, vai lá na igreja encher o saco do padre. Não, o apóstolo Paulo era um homem impulsionado, não inquieto, impulsionado pelo amor de Deus, e assim atravessava regiões montanhosas. Essa é uma característica, como sempre insisto, ao meditarmos as Sagradas Escrituras, aquilo que se repete na Sagrada Escritura não pode ser desprezado. Esta é uma característica do discípulo para Lucas, seja no Evangelho, seja nos Atos dos Apóstolos. Pessoas que estão para lá e para cá, neste amor apressado. Assim é Maria. Maria sobe, vai em regiões montanhosas, de vez em quando aparece a nós, como apareceu em Fátima, para despertar a anestesia do nosso coração. Quem ama tem pressa, lembra irmã Benigna. E assim, Maria, como discípula fiel, o apóstolo Paulo, e cada um de nós, inspirados, seja por Maria, seja por Isabel, seja pela profetisa Ana, seja por Simeão, seja por Pedro, seja por Paulo, aqueles que nos precederam na fé e sobre os quais nós nos apoiamos. Temos que, impelidos pelo amor de Cristo, oportuna e inoportunamente procurar convencer sobre o reino de Deus, se não com as nossas palavras, com as nossas ações, como lembrava São Francisco, nosso seráfico pai. Evangelize, evangelize, se preciso, use palavras, evangelizamos com a vida. O apóstolo procura discutir sobre o reino, e aqui quero destacar a beleza desta memória que hoje celebramos, a aparição da Virgem em Fátima aos 3 pastorinhos, uma mensagem de conversão,
de oração e de reparação a um mundo que ontem, hoje, e para a nossa tristeza, até que o Senhor venha, tem sede de paz. Porque não terá paz até que haja aquela justiça que só pode ser instaurada no nosso compromisso com o reino. Nossa Senhora de Fátima, em suas aparições, fala do inferno, não para nos assustar, mas para nos recordar que a vida é breve. E cada um de nós tem que se perguntar como tem levado a vida, se próximo do reino ou afastado dele, atraindo para si um destino de condenação. Nossa Senhora de Fátima também, este é o contexto em que ela aparece, durante o período da Primeira Guerra Mundial, alerta para os erros da Rússia. Aqui, para além das nossas histerias ideológicas e dos nossos interesses conflitantes, temos que sim tomar consciência do erro do flagelo da guerra e da grande máquina de sangue que foi o comunismo ao longo da história da humanidade. Não podemos disfarçar isto, esta Babel invertida, como lembrava Dostoiévski em Irmãos Karamazov, esse desejo de trazer o céu à terra na ilusão de que isso poderá ser instituído pelo partido. Uma pessoa que imagina que o proletariado vai se unir em nome de uma causa comum e de que ao chegar ao poder não fará estruturas ainda piores, só pode ser uma iludida. Nunca viu um encarregado ser promovido. Experimenta, dá um cargo para um encarregado, para um coordenador disso e daquilo, vai virar um inferno, porque evidentemente, aí eu vou, por ironia, citar Paulo Freire, o sonho do oprimido é tornar-se o opressor. Então, certamente não será o comunismo que irá nos instituir um reino na terra, porque aquilo que começa muito bem, com uma inspiração de nos libertar da tirania dos czares, termina com um banho de sangue em São Petersburgo e com Leningrado. O comunismo nos deu a única múmia contemporânea que nós temos. Quer dizer, pegaram o fundador da Revolução, colocaram numa múmia. Portanto, lembremos-nos daquilo que diz, com bastante ironia, Chesterton. O problema não é deixar de acreditar em Deus, é que quando a gente deixa de acreditar em Deus, a gente passa a acreditar em qualquer asneira. E aqui não vou falar mais, porque você já sabe, não tem dinheiro para pagar advogado, porque há um risco de eu ser demitido. E eu também tenho medo das bombas, não é? Vamos continuar na palavra de Deus, assim permanecemos todos seguros. Certamente a Serra da Piedade, nesta hora, não será um alvo difícil de achar. Prossigamos. O apóstolo Paulo batiza em nome do Senhor Jesus. No grego, eis to onamato Kyrio Jesus. Eis é uma preposição do grego que indica dentro de, em direção a. De onde decorre, então, numa compreensão exegética, ou seja, aquela onde nós vamos à gramática e esclarecemos a significação a partir, seja da palavra, seja da ligação entre as palavras e do contexto, né? Na exegese nós vamos à procura dessa raiz, nós podemos depreender deste eis, que é uma preposição do grego, três coisas. O batismo é sempre feito na autoridade do Senhor Jesus, exousia no grego, porque os Atos dos Apóstolos esclarece. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, dado à humanidade, pelo qual nós possamos ser salvos. Não há nenhum nome, seja de padre disso, padre aquilo, não há regime político, não há ideologia que seja capaz de salvar o homem na sua integralidade. Porque toda promessa de ideologia, de partido político, está fadada à depreciação. Começa muito bem, muito genuíno, muito inspirado, mas quando chega ao poder, trai a sua origem. É um grupo muito bacana, com boas ideias, mas quando nós vamos ficando mais velhos, a nossa tendência é ficarmos conservadores, e a gente não está aberto a grandes modificações. Só novidade, capacidade de salvar o homem naquilo que ele tem plenamente, inclusive salvar do maior de todos os males, que é o pecado, somente nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, claro que nós pensamos, nós desenvolvemos, é claro que lemos, é claro que estudamos, para que, de alguma forma, nós possamos ter compreensão sobre as coisas,
Mas a salvação plena, integral, salvação capaz de dar à nossa existência a promessa de uma vida que não caduca, esta só nos pode ser trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, somos batizados eito onoma, no nome do Senhor Jesus, pela autoridade dele. Este nome que ele recebe da parte do Pai. Em segundo, quando se diz deste eis, se diz que nós somos imersos em nosso Senhor Jesus Cristo. O batismo é isso. Todos nós somos imersos neste grande banho da graça divina, de modo que surge em nós uma segunda natureza. Passamos de criaturas, portanto, de um estado natural de decadência e de finitude, a uma vida que é zoé, uma vida plena, uma vida que não se desfaz, uma herança que não estraga, que não murcha, que não se altera, como lembra Pedro em sua carta. Portanto, somos imersos neste Cristo, o único capaz de nos dar uma vida que não é apenas um sepultamento adiado. A nossa vida biológica é uma sepultura adiada. Nós somos pó, como lembrava Padre Antônio Vieira, ora pó ao vento, depois pó em repouso. Uma vida que permanece, nós só podemos tê-la se imersos em nosso Senhor Jesus Cristo, e é esta graça que nos dá o batismo, porque quando batizados, passamos a ser credores da herança dos filhos de Deus. Quando esta nossa vida biológica findar, quando este nosso corpo, seja ele malhado, esteja ele ou não, cheio de botox, de colágeno implantado, estiver apodrecendo junto com os vermes, nós iremos receber uma vida eterna, uma vida que está escondida por ora em Cristo. E em terceiro, quando se diz eis to onoma, batizados no nome do Cristo Jesus, significa que nós passamos a pertencer a Ele. É assim, não é? Nós, quando batizamos uma criança ou batizamos um adulto, nós, como rito complementar, ungimos a testa da criança com o óleo do crisma. Se diz que este óleo imprime caráter. Aí lá está a senhora pensando na sua casa assim, onde é que eu acho um óleo desse para passar na cara do meu marido, que é cara de pau? Eu só passo óleo de peroba? Não é caráter no sentido da pessoa passar a ser simplesmente melhor, não é? Porque para algumas pessoas, às vezes, serve a filosofia do El Chan, pau que nasce torto, nunca se endireita. É o caráter no sentido de que nós recebemos algo em nós que é graça divina. Caráter, de onde inclusive vem a noção, posso dizê-lo porque estou estudando marketing, né? A marca, o branding. O que é uma marca, né? Eu ia citar aqui alguma marca, mas não vou não, porque não estão me patrocinando. Pensa na marca da Rede Catedral, o pórtico da Catedral Cristo Rei. Aquilo é uma logo, uma marca. Então, quando nós ungimos uma criança na testa com o óleo do crisma, significa que o Espírito Santo a marcou. Brandir, de onde vem, né? Branding, quer dizer, marcar como nós marcamos o gado. Antes era com ferro quente, agora não pode ser não, senão os veganos vão brigar comigo, né? Marca com gelo, para o boi não sofrer. Mas depois vira picanha do mesmo jeito, mas enfim, não, estou brincando, tem que proteger os animais sim, viu? Isso é importante, mas amemos a picanha também. Você marcou ali, fica impresso. Você imagina o gado todo misturado, todo mundo junto, você não sabe o que é de um vizinho, o que é do outro. Você reconhece pela marca. Esse gado é do fulano, esse gado é de ciclano e de beltrano. Então assim o Espírito Santo nos marcou com esse selo no dia do nosso batismo, por causa do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está esclarecendo isso, aqueles que só receberam o batismo de João, que é um batismo de arrependimento. Tomemos consciência, nossa vida está sob a autoridade de Jesus e é por Ele que seremos salvos. Em segundo, fomos imersos nele. Temos que ter uma vida nova, não segundo o homem velho, caduco, mas segundo o homem novo, que vai se refazendo segundo a imagem de Jesus. E em terceiro, somos incorporados pelo Cristo, pertencemos a Ele, portanto não vamos nos vender por qualquer coisa. Nós pertencemos a nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, nessa insistência do apóstolo Paulo, aprofundando o sentido do mistério pascal, vemos a beleza do que Maria pede em Fátima, quando ela insiste na recitação do Santo Rosário.
Porque o Santo Rosário, o Santo Terço, não é outra coisa do que continuamente meditar os mistérios de Cristo. Insistir neste ponto de partida. Desde o momento em que o anjo saúda a Virgem Maria, Haire que haritomene, ave, cheia de graça, nós continuamos repetindo esta saudação para que nossa vida esteja configurada ao mistério da cruz do Senhor. Então, um rosário bem rezado, um terço bem rezado, não é uma mera repetição de fórmulas vazias, mas é a atualização do amor contínuo. Aquela mesma saudação, aquela mesma Ave Maria, aquela casa de Nazaré tão simples, invadida pela graça divina. O anjo que se coloca diante da Virgem Maria e se espanta por ver nela aquilo que só se encontra no céu, a plenitude da graça, uma mulher toda plenificada da graça divina. Por isso nós, porque não somos bobos, repetimos a saudação do anjo. Aí tem bispo e padre por aí, de gabinete, para não dizer de outro lugar, como lembrava aquela mulher lá com o padre que é um bispo e padre de festa junina, que não gosta da devoção mariana. Uma coisa, claro, nós temos que tomar cuidado com o pieguismo, claro, temos que tomar cuidado para não confundirmos uma coisa ou outra, mas uma igreja sem devoção, sem amor à Virgem Maria, não é católica. Simples assim, não é? Vamos nos lembrar do Alto da Compadecida. João Grilo, quando chama Nossa Senhora, o diabo fala, lá vem a Compadecida, em tudo se mete. Aí João Grilo fala assim, é porque é filho de chocadeira, é por isso que não gosta da mãe. É assim mesmo. Um bispo e um padre que não gosta de devoção, que não gosta da Virgem Maria, que negligencia a força do Santo Terço, só pode ser filho de chocadeira. Então, claro, evidentemente, precisamos de purificações, claro, evidentemente, nosso foco é nosso Senhor Jesus Cristo, mas sem mãe estamos órfãos. Portanto, a igreja sempre dá a cada um de nós a autonomia para acreditar ou não nas aparições. Toda aparição que é declarada pela igreja digna de fé significa que tem um reconhecimento da Igreja Católica, e o fiel tem liberdade para seguir ou não esta ou aquela prática devocional, porque uma coisa é a revelação constitutiva, que se encontra nas Sagradas Escrituras e que se encontra na tradição da Igreja. Essa é a revelação constitutiva. O que é importante no núcleo da fé? Você tem que acreditar que Maria é mãe de Deus, que ela é virgem antes, durante e depois do parto, que ela é Imaculada Conceição e que ela é assunta ao céu. Se não acredita nessas três coisas, e está o nome de uma igreja evangélica, mas não vou falar não, porque você já sabe. Então, tem que acreditar nessas quatro coisas. E corroborando para essas três coisas, como leitos de um rio, nós temos as aparições marianas, as práticas devocionais, e cada um pode se aproximar do texto, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Piedade, aquilo que mais disser ao seu coração. Agora, se não acreditar nisso, não tiver uma devoção com a Virgem Maria, não é católico, só pode ser filho de chocadeira. E o terço, quando ele é bem rezado, por isso, modéstia à parte, sempre gosto de, ao contemplar os mistérios do Santo Terço, introduzir versículos bíblicos, ele é uma contemplação dos mistérios principais da nossa fé. Pense os mistérios do terço. Os mistérios luminosos, gloriosos, os mistérios gozosos, são todos eles eivados de passagens bíblicas, falando do mistério do Cristo e também do nosso mistério. A nossa vida em face à visita de Maria a Isabel, a nossa vida em face ao Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa vida em face à cruz de Jesus. Então é uma maneira muito didática, muito poética, coisa de mãe mesmo, para a gente se aprofundar naquele que é o mistério núcleo da nossa fé. Seguimos, então, nossa reflexão olhando para o Evangelho. Não está aqui, porque esse versículo foi supresso na perícope preparada para nós, versículo 26 do capítulo 16 do Evangelho de João, onde Jesus diz assim, olha, o que pedires em meu nome, vos será concedido. Eu rogarei ao Pai por vós, não precisarei rogar ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, porque vós me amais e crede que eu saí de junto de Deus, saí do Pai e vim ao mundo, deixo o mundo e vou ao Pai. Olha o que Jesus diz, tudo aquilo que vocês pedirem, eis to onoma, no meu nome. Nós temos que ter confiança no nome de Jesus. Temos que ter confiança que esse nome salva.
Temos que ter confiança de que nós estamos imersos e marcados neste nome, e assim poderemos pedir tudo. E é bonito, neste momento do Evangelho de João, muitos já nos preparando para Pentecostes, meditando o mistério da ascensão do Senhor, onde Jesus diz que deixa a presença física dele aqui, né? Vai para junto do Pai, mas o amor do Pai permanece conosco, né? Aqui está, num sentido mais ou menos figurativo, dentro da densidade própria do Evangelho de João, o mistério da Trindade, a missão trinitária. O Pai envia o Filho revela o seu amor, a sua graça, a sua verdade, o Filho volta para junto do Pai e manda o Espírito que vai ajudar a igreja, ou seja, a cada um de nós, a continuar prolongando ao longo da história a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou, mas não vos deixarei órfãos, é o que diz o Cristo. Portanto, o Espírito Santo vai sendo essa mediação do amor do Pai, o Espírito que procede do Pai e do Filho e que vem a nós. Aí, versículo 33, disse-vos isso de Jesus, para que tenhais paz. Olha, paz. Nossa Senhora aparece em Fátima dizendo da paz. Portanto, veja, a aparição de Maria em Fátima está convergindo com o núcleo da nossa doutrina. Fala-se de paz, a paz é o grande dom do ressuscitado. Como é que nós conseguimos paz? Nós conseguimos paz quando nós estamos em Jesus. Então, fora de Jesus, afastados dele, da sua graça, dos seus sacramentos, deixando de escutar o Cristo, a gente não tem paz. Estamos aflitos, ansiosos. É nele, olhando para ele, por causa dele, inspirados nele, por causa do nome dele, que a gente pode encontrar a paz. E a paz não é uma mera ausência de confusão. A paz significa estar unido a Cristo. Porque há momentos em que o nosso cenário será de caos, será de guerra, será de desolação. Um pouco por causa de nós, um pouco por conta de alguma dificuldade que estejamos passando, uma enfermidade, uma doença, um câncer, a prisão de um filho, de um neto, aquilo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Como é que nós podemos ter paz numa situação como essa, de um contexto desolador, um contexto de aflição, um contexto de angústia, se nós estivermos em Cristo, unidos a Cristo? Sem mim nada podeis fazer. E, sobretudo, se nós tivermos esta consciência que só vem pela graça e pelos sacramentos, que não somos nós que temos que vencer, é o Cristo que já venceu. O problema do nosso mundo hoje é que todo mundo quer ser bem-sucedido. Aí não dá certo. Aí eu quero fazer o que há de melhor pelos meus filhos. Você perguntou se é isso que eles querem? Vai se decepcionar. Eu quero ter o melhor emprego. Aí depois vem o quê? Será que isso vai te realizar? Eu quero ter um casamento ideal. Mas você está percebendo seu esposo, a sua esposa, para ver se é um objetivo comum ou é apenas um interesse particular seu? Então, às vezes a gente quer vencer demais, não é? A gente quer ser empreendedor de si mesmo, quer ser bem-sucedido, e aí o que nós temos como resultado é aflição e desolação. É Cristo quem venceu. É Cristo quem triunfa. Porque se Ele venceu, nós apenas temos que tomar posse da vitória que já é dele. Isso nos deixa, inclusive, mais tranquilos. Porque se a gente não tem que ser vitorioso o tempo inteiro, se a gente não tem que ter razão o tempo inteiro, se não tem que ser exatamente como nós idealizamos, sobra espaço para que Deus possa vencer. Coragem, ânimo, tente coragem e ânimo. Eu venci o mundo. E qual é a vitória que vence o mundo? 1 João, capítulo 5, versículo 4. É a fé. É a fé que nos faz vencer. Vencer os obstáculos, vencer o príncipe deste mundo, o diabo, que não gosta da Virgem Maria, vencer a nós mesmos, porque às vezes nós mesmos somos obstáculos no nosso caminho pessoal. Vencer o maligno. E esta é a mensagem de Fátima, digna de fé. Temos que clamar a Deus paz, fazer penitência, não no sentido de rezar a um Deus que bebe sangue, mas no sentido da gente olhar para si e perceber que há muita coisa na gente que precisa ser mudado, muito de egoísmo, muito de apego, muito de maldade que precisa ser continuamente convertido e reparado. E essa confiança, eu venci o mundo,
E o que diz a Virgem Maria em Fátima: no fim, o meu imaculado coração triunfará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus nossas preces.